Será que dá para alcançar independência financeira com R$ 500 mil na bolsa? Para muita gente, esse número pode parecer ou muito distante ou até pequeno demais. Mas olha só, a gente vai mergulhar na jornada real de um investidor que fez exatamente desse valor a chave para virar o jogo. É uma história que mostra como a estratégia certa, de verdade, pode mudar tudo. Para começar, vamos direto num ponto que confunde muita gente. A bolsa de valores serve para quê? É para tirar um dinheirinho todo mês como se fosse um segundo salário? Ou é mais um cofrinho turbinado, um lugar para construir patrimônio para o futuro? Essa confusão inicial é o que trava o progresso de muitos investidores. E essa dúvida, olha, foi resumida perfeitamente pelo Igor, um estudante de investimentos. Ele sacou que a bolsa era muito mais um lugar para fazer o dinheiro se multiplicar com o tempo e não exatamente para pagar a conta de luz do mês. E ele matou a charada. Entender isso é o primeiro grande passo de toda essa jornada. Então, beleza. Isso leva a gente direto para o grande dilema. Depois de passar anos juntando dinheiro, centavo por centavo, como é que se faz a transição? Como é que aquele patrimônio, construído com tanto suor, vira uma renda mensal de verdade, sem ter que queimar o principal? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, literalmente. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui. Mostrar o caminho das pedras para transformar aquele cofrinho de longo prazo numa verdadeira máquina de gerar renda. Vamos ver o passo a passo, na prática, com números e uma estratégia bem clara. Mas, antes da recompensa, vem o esforço, não tem mágica. A primeira fase dessa jornada é pura disciplina. O investidor dessa história fala de um período de 5, talvez até 10 anos de sacrifício. Um tempo focado só em acumular, sem tirar um único centavo. E na prática, como foi isso? O negócio começou pequeno, com R$ 200 por mês. Aí ele percebeu o potencial, cortou gastos tipo jantar fora, começou a pegar uns bicos no fim de semana para aportar mais. O comprometimento foi tão grande que, pasmem, ele chegou a vender o próprio carro para investir a grana. E com essa disciplina toda, em 5 anos, ele bateu o primeiro grande objetivo, R$ 500 mil na conta. E durante todo esse tempo de acumulação, a regra era uma só, sagrada, inquebrável: reinvestir absolutamente tudo. Pingou dividendo? Compra mais ação. Entrou juros sobre capital? Compra mais ação. Cada centavo de lucro virava mais tijolinho na construção do patrimônio. Mexia no valor principal? Nem pensar. Mas por que essa loucura toda de reinvestir cada tostão? A resposta está na força mais poderosa do mundo dos investimentos, os juros compostos. É aqui que o jogo vira de verdade e todo aquele esforço começa a se multiplicar de um jeito que parece até mágica. Falando um português bem claro, juro composto é o juro que rende em cima do juro. Pensa assim, o dinheiro rende um pouco, e no mês seguinte, o dinheiro principal mais aquele rendimento trabalham juntos para render mais ainda. É um ciclo que vai ganhando velocidade com o tempo. O negócio é tão poderoso que dizem que até o Albert Einstein se impressionou, chamando de a oitava maravilha do mundo. A frase famosa é: quem entende, ganha. Quem não entende, paga. E é a mais pura verdade. A imagem perfeita para isso é a da bola de neve, sabe? Ela começa pequenininha, rolando morro abaixo, mas conforme ela rola, vai pegando mais neve, ficando maior e descendo cada vez mais rápido. O patrimônio funciona exatamente assim quando os juros compostos estão no lado certo. E se liga nesse gráfico porque ele mostra o poder disso na prática. Olha a diferença. Nos primeiros 5 anos, o patrimônio chega ali nos 300 mil. Mas nos 5 anos seguintes, com a mesma disciplina, ele não dobra, ele mais que triplica, pulando para mais de 1 milhão. A maior parte do crescimento acontece lá na frente. É por isso que a paciência nesse jogo vale ouro. Agora, a gente chega no momento crucial. O cálculo que mudou absolutamente tudo. Depois de 5 anos de foco total, com R$ 500 mil na mão, nosso investidor fez uma conta simples, quase de guardanapo, que mostrou para ele que a liberdade financeira era real. Então, vamos montar o quebra-cabeça. A primeira peça, o patrimônio. R$ 500 mil, o valor que ele conseguiu juntar com 5 anos de muito esforço e reinvestimento. A segunda peça, a rentabilidade. Baseado no que a carteira dele já vinha entregando, ele projetou um retorno de 40% ao ano. É um número ousado, com certeza, mas era o reflexo da estratégia dele em empresas de alto crescimento. E a peça final, o número mágico, R$ 5 mil. Era exatamente o que ele precisava por mês para cobrir todos os custos e, finalmente, poder pedir as contas de um emprego que ele já não aguentava mais.
Então, olha que genial a conta. 500 mil rendendo 40% dá 200 mil reais no ano. Dividindo por 12, isso dá uns 16.600 por mês. E ele só precisava de 5. A grande sacada foi essa, tirar apenas os 5 mil para viver e o resto. Todo o resto, mais de 11 mil reais, voltava para ser reinvestido. Ou seja, o patrimônio não só se pagava, como continuava crescendo sozinho. Foi nesse exato momento que ele decidiu, chega, e pediu demissão. E essa tal aposentadoria, nesse caso, não tem nada a ver com ficar parado. Significou ter a liberdade de escolher o que fazer. A vida depois da independência financeira abriu um mundo de possibilidades que, antes, pareciam só um sonho distante. O contraste é gigante. É como olhar para duas estradas. De um lado, o caminho tradicional, que muitas vezes acaba numa aposentadoria com a grana contada. Do outro, um período de sacrifício e foco que leva para um lugar de autonomia, onde o dinheiro não é mais a preocupação número 1. E essa frase dele, nossa, ela resume tudo. A maior recompensa não foi só o dinheiro, foi o propósito. A liberdade financeira permitiu trocar uma obrigação por uma paixão de verdade. E isso mudou completamente a relação dele com o trabalho. E na vida real, o que essa liberdade significou? Significou meter 4 meses de férias sabáticas logo de cara. Depois começar um negócio próprio ensinando o que aprendeu. Mudar de país, viajar sem data para voltar. Riqueza virou sinônimo de ser dono do próprio tempo. O trabalho passou a ser uma escolha e não mais uma necessidade. E a gente termina com essa pergunta no ar. Essa jornada toda mostra um caminho, um tipo de acordo, um período de disciplina intensa, de foco total, em troca de décadas e décadas de autonomia. A questão, no final das contas, é muito pessoal. Uma década de sacrifício, será que vale por uma vida inteira de liberdade?